Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo de número 8. Romanos 10, 8. Diz assim a palavra de Deus: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Pai, continua falando conosco através da pregação da tua santa palavra. Desarma a nossa mente, abre o nosso coração, e estamos desejosos de receber mais de ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre a simplicidade do Evangelho. Eu não sei o que vem à sua mente quando você fala do Evangelho de hoje, do Evangelho contemporâneo, atual, contextualizado. Muita coisa tem mudado, coisas que não deveriam mudar. Nós devemos ir para a palavra e entender que a palavra interpreta ela mesma. Nós não podemos ser a igreja do invencionismo e nem do modismo, porque a igreja de hoje, ela não está satisfeita com aquilo que Deus entregou como pão. Ele tira do forno e nos entrega o pão da vida, e nós não queremos aquilo que Ele nos oferece. A igreja dos nossos dias está insatisfeita. A igreja dos nossos dias está dividida entre o mundo e a igreja, porque parece que aquilo que a igreja tem oferecido não mata mais a fome, não sacia mais o seu desejo interior. Por isso que muitas pessoas estão na igreja sem transformação de vida. Elas continuam na igreja do mesmo jeito que estavam lá no mundo, e elas contaminam os atos do Senhor com os seus pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes. Nós precisamos nos limpar com a água que purifica, com a água que jorra do trono de Deus. Mas a igreja não quer desta água. A igreja quer beber de qualquer fonte, de qualquer manancial. Muitas vezes, onde tem morte, onde tem água contaminada, a igreja de hoje precisa se conscientizar daquilo que a Bíblia nos ensina. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei eternamente. Eu, o Senhor, não mudo. O autor do livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Precisamos ouvir a sua voz ecoar dentro de nós. Eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo de ontem, hoje e de todo sempre. E nós não queremos o eterno, nós queremos o passageiro.
Nós queremos aquilo que nos embriaga por um tempo, aquilo que te tira da tua realidade. Muitas vezes você deixa aquilo que é efetivo, permanente, real, verdadeiro, santo, por aquilo que é temporão, passageiro, efêmero. É passageiro aqui, mas vai ter uma consequência na eternidade, porque haverá um julgamento. O mundo um dia estará diante do grande trono branco. E nós precisamos entender que tempo é este, onde nós achamos que temos a liberdade de mudar as Escrituras. E o próprio Cristo nos exortou: não podemos tirar nem acrescentar, nem um ponto, nem uma vírgula. Recentemente ouvimos um pregador de renome falando que a Bíblia precisa ser atualizada para se encaixar nos padrões de hoje. A Bíblia precisa se modernizar. Nós precisamos nos encaixar nos padrões de Deus, e não Deus se encaixar em nossos padrões. Nós queremos transformar o santo em profano. Nós queremos mudar aquilo que a Bíblia nos mostra que é imutável. A igreja dos dias de hoje precisa ter temor, precisa ter reverência, precisa andar em santidade. Como nós lemos no último versículo, no capítulo 10, no versículo de número 11 de Romanos, diz: porque a Escritura diz: todo aquele que crer nele não será confundido. Quantos irmãos por aí estão dizendo: eu tenho medo de ser enganado, eu não quero ser confundido. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não será enganado e nem confundido. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, diga: eu tenho uma unção em mim. Eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Cristo, através do Espírito Santo, quando a palavra encontrou lugar no meu coração. Porque tem muita gente que diz que tem a unção, mas a palavra não encontra lugar na vida dele, não se encaixa, ele não deixa, ele não permite, ele não aceita. Se a palavra entrar no teu coração, ela vai afetar a tua vida, não parcialmente, mas totalmente. O seu pensamento vai mudar, o seu sentimento vai mudar, a sua forma de falar vai mudar, o seu comportamento vai mudar. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer o que a Bíblia diz. Paulo pregava: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O nosso desafio é de nos tornarmos como igreja dia a dia mais parecidos com Jesus. Em meu lugar, o que faria Jesus? Nós muitas vezes somos mais terra do que céu. Precisamos ser mais céu do que terra.
Para isso nós precisamos nos submeter à palavra. É por isso que toda semana nós chegamos aqui e reservamos alguns minutos para dizer para vocês: compartilha o culto, curta o culto. Entra e se inscreve no YouTube, no canal da igreja. Ouça as pregações, pegue um caderno, marque, registre, leia, releia, memorize, decore. Você está numa guerra, não dá para brincar de guerra, não dá para brincar de crente, não dá para fazer de qualquer jeito, porque você sente na pele batalhas que estão sendo perdidas. O tempo passa, nada muda, continua do mesmo jeito, e você está dentro de uma igreja fazendo o quê? Sendo frequentador de culto. Entra, assiste, vai embora. Não, você precisa estar aqui presencialmente. Falo com quem está na sua casa. Irmãos queridos, é muito importante a igreja se reunir como igreja, como corpo, congregação dos santos, congregação dos salvos. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter consciência em nosso espírito, revelação em nosso coração, de que tempo é este. Então nós precisamos estar aqui. Você não pode vir hoje, sexta-feira, venha no domingo, se não de manhã, às 9 horas, venha às 19, às 7 da noite. Não deu para vir. Sabe o que você faz como igreja? Assiste o culto que está disponível na internet, no Facebook. Tem irmãos que não deu para cear no dia, eles pegaram o cálice, assistiram o culto todinho e cearam. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando puderam. Você não pode ficar sem cear. Aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Pastor, estou trabalhando demais. Precisamos estar conectados. O pastor precisa cuidar de você, a liderança precisa cuidar de você. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos ser uma família, não um ajuntamento de pessoas. Precisamos andar em comunhão. O que é andar em comunhão? É ter tudo em comum. Aí um irmão me falou: pastor, não dá para a igreja ter tudo em comum. Eu falei: é verdade. É uma verdade carnal. A igreja carnal, ela vai dizer que não tem esta comunhão com o irmão, ela não tem tudo em comum. Mas quando nós estamos ligados pelo Espírito, como somos um, como disse Paulo à igreja de Corinto, no pensar, no sentir, no falar. Quando você entende que você não é qualquer um, você é filho de Deus, filha de Deus, corpo de Cristo, igreja, família de Deus, acabou. O problema é que muitas vezes o inimigo das nossas almas vem e ataca a tua identidade, como fez com Jesus. Quando ele desceu as águas para se batizar, os céus se abriram e uma voz foi ouvida: este é meu filho amado, em quem me comprazo, tenho alegria, prazer, satisfação. Jesus precisava ouvir isso, porque ele ia precisar mais para frente. Quando ele está no deserto, depois de 40 dias sem comer, a Bíblia diz que ele teve fome, não teve sede. Então o jejum foi um jejum parcial. Ele bebeu, mas não comeu.
Depois de 40 dias, Jesus teve fome, não teve sede. E o diabo vem e diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. O que o diabo ataca em primeiro plano? A identidade de Jesus. Quando o diabo ataca a tua identidade, você cambaleia, você titubeia, você balança, porque você não sabe qual é a tua identidade. Eu sou o filho, estou debaixo de proteção, coberto com o sangue de Jesus, sou como os montes de Sião que não se abalam. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou nele, e para eu estar nele, eu tenho que estar na sua palavra. Se Deus é por mim, quem será contra mim? 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Note, eu não posso recitar, eu preciso viver isso. Eu declaro isso com frequência. É a palavra de Deus que nos dá robustez, força, vitalidade, vigor, energia, disposição. Quando vem o problema, esse problema não vai me abater, porque Deus é maior do que este problema. Não chore mais pelo problema. Não chore mais por causa do problema. Se você tiver que chorar, chore para Deus. Chore só para Ele, quebrantado. A Bíblia diz, Davi no Salmo 51, coração quebrantado e contrito não resistirá, ó Deus. Então quando eu me quebranto, eu digo: Deus, eu me dispo de mim mesmo, de todo o meu ego, de todo o meu orgulho, de toda a minha arrogância, de toda a minha prepotência, de toda a minha mesquinhez, de toda a minha vaidade. Eu me dispo de mim mesmo para dizer que eu careço de Ti. Sem Ti nada sou e nada tenho. Eu me humilho debaixo da Sua onipotente mão. Eu me curvo diante do Teu senhorio. Eu me rendo diante da Sua majestade. Eu aprendi a Te amar, e eu estou aqui porque eu Te amo, e vou permanecer fiel. Sabe por quê? Porque eu Te amo, Senhor. Aqueles que se vão, eles juraram amor, prometeram amor, mas era da boca para fora. Quando as provas vieram, eles se afastaram, se esfriaram, desviaram, mudaram de igreja. Precisamos criar raízes, raízes profundas. E tudo que o diabo quer é tirar você do propósito de Deus antes de criar raízes. O diabo não quer um crente enraizado em Deus, na palavra, na igreja, na célula. Eu não serei confundido, eu não serei enganado, porque eu tenho esta unção que está sobre a minha vida. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Diga: fica, não vai e volta. Às vezes você fica assim meio perturbado. Mas pastor, eu briguei com a minha esposa, acabou a unção, ela foi embora. Ela fica em vós. Mas pastor, eu briguei no trânsito, eu falei palavrão, eu fiz um gesto obsceno. A unção fica em vós. Mas pastor, eu fiz algo muito feio, eu tenho até vergonha de confessar. A unção fica em vós. Sabe por quê? É esta unção que vai trazer arrependimento. É esta unção que vai trazer quebrantamento, mudança. Esta unção que vai trazer transformação.
Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador para estar convosco para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Então eu pensava assim também, que o Espírito Santo saía, entrava e saía. Mas Efésios capítulo 4 versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí sim, tem muita gente dentro da igreja que deixa o Espírito Santo entristecido, porque não teve mudança de vida, não teve transformação, não existe temor, reverência, quebrantamento. E quando é que isso acontece? Quando a gente busca. Hoje é uma sexta, choveu e vocês estão aqui. Isso é registrado como frutos de justiça na vida de vocês. Os irmãos que estão em casa e que conectam fielmente nos cultos e são ministrados também. Isso o Senhor computa como fruto de justiça na vida de vocês. E a unção que recebestes dele está em vós, e não tendes necessidade de que outro vos ensine. E não tendes necessidade que outro vos ensine. Sabe por quê? Preste atenção. Quando a gente tem crise, a gente procura Deus? Não, a gente procura outra pessoa. A gente quer conversar com alguém. A gente quer que essa pessoa responda a nossa dúvida. A gente quer que ela fale o que a gente quer ouvir. A gente quer muitas vezes a absolvição daquela decisão que estamos para tomar. Aí você quer transferir a tua responsabilidade para outra pessoa. Então olha o que diz a Bíblia: e não tendes necessidade, pode deixar para mim, e não tendes necessidade de que outro vos ensine. Por quê? Porque quem tem que ensinar é o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 8 versículo 14, isso projeta, filho. Olha o que é que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Acompanha comigo. Nós somos mais emoções do que sentimentos. Sim ou não? Infelizmente, sim. Olha o que diz essa palavra: porque todos os que são guiados pelos seus sentimentos são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelas suas emoções são filhos de Deus. Porque todos aqueles que são guiados por pessoas são filhos de Deus. É isso que está escrito? Não. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Quando você amadurece, você vai tomar decisões certas, você vai ser bem resolvido, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, não mais por sentimentos, emoções, porque tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está em pé, tem dia que você está largado no chão, tem dia que você está cheio de fé, mas tem dia que você está vivendo uma situação de derrota, fracasso, frustração, decepção, desilusão. Mas pastor, o crente não passa por isso? Passa. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu aprendi a lidar com estes desafios. Diga, eu preciso aprender a lidar. Então a lição número 1 é: não desista.
Porque tudo isso, frustração, decepção, desilusão, derrota, fracasso, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Eu enfrentei tantas situações complicadas na minha vida. Eu me senti José dentro do poço. Mas Deus tinha dado sonho a José. E eu fico imaginando José dentro daquele poço, ouvindo os irmãos conspirarem lá em cima, lá fora. Vão matar ele. Mas ele estava lá dentro do poço, dentro do buraco. Às vezes a gente não está dentro do buraco, dentro do poço. E a gente pensa, não vou sair daqui. É verdade, você sozinho não sai. É Deus que estende a mão e te tira do buraco. Olha o que Deus fez. Esse Deus é um Deus de milagre. Na hora um dos irmãos disse, não sei se foi Rubem, vamos vender ele como escravo, está passando aqui uma caravana. E a vida dele foi poupada. Deus salvou a vida dele. A escravidão naquele momento era uma bênção para José. Foi necessário carona para ele ir para o Egito. Deus já tinha preparado para ele uma boa casa. Ele ia morar lá na casa de Potifar. Mas o diabo se levantou através da mulher dele, injustamente o acusou de assédio. Ele foi preso. Deus trabalhou com ele em todos esses estágios, para ele ser moldado. Sabe por quê? Esta é a faculdade do Espírito, para se tornar o segundo no Egito, príncipe no Egito, governador no Egito. Não dá para qualquer um. Então o teste começa quando você despenca e cai dentro do poço. Só de não ter água e não morrer afogado já é uma bênção. Só de não ter sido picado por uma víbora, uma serpente, um escorpião, é uma bênção. Preste atenção. Deus guarda você. E quando você está dentro do poço, Ele quer ouvir o teu coração. Quando você está dentro do poço, Ele quer ouvir o teu coração. Quando você está dentro do poço, Ele quer ouvir o teu coração. Sabe por quê? É muito fácil estar na igreja, levantar a mão, glorificar, exaltar, bendizer. Eu quero ver fora daqui. Eu quero ver fora daqui. Quando o calo aperta, quando as provas vêm, e a gente pensa que as provas são do diabo, e a gente repreende, né? Sai, bate em retirada, cai fora, Satanás. E muitas vezes é Deus te levando para o teu destino final. Olha que coração José tinha quando ele perdoa os irmãos. Em momento algum ele foi vingativo. Ele disse: tudo que vocês fizeram contra mim foi por um propósito. Deus usou vocês. Senão eu não seria quem eu sou hoje. Sabe, tudo isso que você está vivendo está te lapidando. Diga: dói. Eu sei que dói. Quantas vezes eu pensei que não ia suportar. Eu passava a noite, sabe, orando no Espírito Santo. Eu já não tinha mais o que falar em português. Então eu dizia: eu não sei orar como convém, o Espírito Santo que está em mim, este sabe. Então eu vou orar em línguas. Espírito Santo, interceda pela minha vida. Amados, tinha dias que eu só sussurrava. Tinha dias que eu urrava. Tinha dias que eu chorava. Tinha dias que a voz não saía, ficava embargada, presa na minha garganta.
Tinha dia que eu me sentia quebrado. Aí Deus começou a me mostrar. Um dia eu acordo, 3 horas da madrugada, no meu deserto, e eu precisava passar por esse deserto. Eu tinha que passar por esse deserto. A gente se converte no deserto, não quando você está acompanhado, é quando você está sozinho, você e Deus, porque é a hora que Deus para te ouvir, e você quer que Deus fale. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, me dá direção, Senhor, fala para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, fala, Senhor, fala, Senhor. Aí vocês conversam comigo e dizem assim: pastor, Deus não fala comigo. É claro que não, agora não é hora dele falar, é hora de ouvir você. Aí acordei 3 horas da madruga. Na época eu estava sendo tratado. Eu era um pastor solteiro, morava num porão de 4 cômodos, um banheiro, não tinha móveis em casa praticamente, e Deus me acorda 3 horas da madrugada, a barriga roncando, não tinha nada para comer. Aí a gente tem uma brilhante ideia, né? Vamos procurar no forno, porque sempre tem alguma coisa no forno esquecida, é ou não é? Aí quando eu abri lá, tinha uns pães esquecidos lá, mas o Herbert já tinha passado ali, era um ratinho. Qualquer coisa você pega o pão, faz uma torrada, não tem azeite, vai óleo mesmo, põe um salzinho, é ou não é? E glória a Deus, crente não passa fome, crente jejua. Aí eu me lembro que eu fui para a minha sala, não tinha nada na sala, tinha um tapete de cordão que uma irmã tinha me dado. Eu me ajoelhei nesse tapete, eu pensei que ia ficar ali pouco tempo, né? Eu comecei a orar, era 3 e pouquinho, parei de orar umas 7 da manhã. Aí você diz: mas pastor, tudo isso, o senhor é muito crente. Não, quando o céu baixa, você perde essa dimensão de tempo, sabe? Você não olha nem para o relógio, é um negócio sobrenatural. Aí naquele momento Deus estava lá e Ele queria me ouvir. Aí eu disse: Deus, eu estou nessa situação por causa de mim mesmo. Deus, eu sou teimoso demais, eu sou cabeça dura, eu sou rebelde. Mas pastor, o senhor não é pastor? Pois é, a gente é pastor, mas são as mazelas ocultas da nossa vida. Quem disse que pastor é perfeito? Às vezes você vê no altar, você pensa assim: poxa, o pastor é muito santo, aleluia, acho que está brotando uma asa, um par de asas nas costas dele, parece que eu vi hoje uma auréola sobre a sua cabeça. Amados, eu sou como você, você é como eu. Nós precisamos entender a nossa humanidade e precisamos depender do Altíssimo. Chega uma hora que a gente tem que se voltar para Ele. Aí eu fui falar com Ele e disse: Deus, eu sou assim, mas eu não quero ser, eu preciso mudar. Aí eu dizia: tem coisa que na minha vida que, não, já perdoei, já deixei para lá, já esqueci. Aí de repente o Espírito Santo começou a me mostrar que tinha coisas ali que eu tinha colocado debaixo do tapete, que eu não tinha perdoado, esquecido, liberado. E foi uma época muito difícil, porque em meados de 98, mais ou menos, nós entregamos o nosso templo. E foi muito doloroso, mas continuamos com poucas células. Irmãos fiéis do meu lado, que não largaram de mim, não desistiram de mim.
E é por isso que a gente chegou aqui aonde a gente está hoje. E eu ficava às vezes dizendo, poxa vida, aonde é que estão os pastores da cidade? Ninguém vem orar por mim, ninguém vem me dar uma palavra, ninguém vem me estender a mão, ninguém vem me ajudar. E naquele dia Deus me mostrou que o problema não estava neles, estava em mim. Preste atenção, enquanto você pensa que o problema está nos outros, a sua vida não vai mudar. Quando você entende que o problema está em você, Deus começou um processo de mudança. Você precisa reconhecer. Autoconscientização. É mais fácil mudar você do que mudar o outro, do que mudar todo mundo à sua volta. Muitas vezes você vai perceber que você vai mudar, mas as pessoas à sua volta não vão mudar, vão continuar do mesmo jeito. Mas isso não me afeta, isso já não mexe mais comigo, isso já não me fere, porque eu amadureci. E é nesse ponto que você tem que chegar, porque se Deus quer te entregar coisas grandes, você precisa ser nobre no teu coração. O problema é que a gente é muito medíocre, melindroso, temperamental, sensível, hipersensível. Qualquer coisa que acontece, pronto, a gente se fecha, a gente joga a toalha, depõe as armas, entrega os pontos, chuta o balde. Sabe, você tem que ser valente, você tem que ser corajoso, ousado. Deus te chamou para um propósito, e não é para qualquer um. Eu me lembro quando eu era criança, tinha muito disso, tatu bola. Era um bichinho assim pequenininho, que quando você encostava nele, ele virava uma bola. Ele se fechava. Tem muito crente tatu bola. Ele pode olhar torto para a gente, mas se a gente olhar torto para ele, pronto, acabou. Sabe aquele, eu não sei como é que chama, Maria dorme, que você bate nela e fala, dorme Maria, aí a plantinha se fecha. Então tem muito crente, Maria dorme. Não, estamos juntos numa grande obra e não podemos parar. Nós vamos chegar, estamos caminhando rumo ao nosso destino, que é a Canaã celestial. Teve um pastor que estava pregando e disse assim: tem tanta coisa para a gente pregar, né? Mas a gente tem que pregar falando do outro. Tem um pastor aí em Bragança Paulista que fica falando que tem uma igreja grande, que tem 8.600 metros de terreno, que a igreja ocupa uma quadra, que tem 6 prédios na propriedade, que tem quadra poliesportiva, campo de futebol, jardim de oração. Amados, isso não é o mais importante para Deus. Aí ele conversou comigo e disse: querido, quando Deus falou que ia mandar o seu povo para Canaã, Ele disse que lá tinha o quê? Era uma terra que manava leite e mel. Toda vez que eles falavam de Canaã, eles faziam propaganda do que tinha em Canaã. Deixa eu fazer, irmão, isso não pode te incomodar. Sabe por quê? Eu acredito que Deus, esse mesmo Deus, vai dar para você um dia um lugar muito maior que esse, muito melhor do que esse. E o que agrada a Deus não é propriedade, não é organização, não é estrutura. Tudo isso está a serviço do reino. O mais importante são almas, vidas, pessoas e gente. Acabou. Mas a gente fica com inveja. Sabe, o diabo às vezes me tenta também para ficar com inveja. A gente está morto, mas não está muito. Sabe o que eu faço? Eu passo na frente de uma igreja, tem muito carro, mais do que da nossa igreja.
Eu sei que o diabo quer colocar um sentimento no meu coração. Eu abro a janela, coloco a mão para fora e digo assim: eu profetizo em nome de Jesus, que essa igreja vai ter o dobro, o triplo de carro, em nome de Jesus, o dobro, o triplo de dizimistas e ofertantes, que essa igreja vai ser pequena, que ela vai romper, que ela vai crescer, que ela vai avançar, que ela vai ganhar Bragança Paulista para Jesus. Acabou. O diabo diz: não quero mais brincar com você. Tem que ser assim com você. O diabo tem que dizer: eu não quero mais brincar com você. Você não sabe brincar. Tem uns crentes brutos, não é? Tem uns crentes que pega a bola, põe debaixo do braço e acabou a brincadeira. Chega, diabo, não quero papo com você. Às vezes eu sei que tem algum pastor falando mal de mim. Sabe o que eu faço? Eu dou oferta para eles. Eu ligo para eles: ô, vem aqui, eu vou te dar uma oferta, eu vou te dar uma semente. Teve um que chegou e disse: pastor, você seria a última pessoa na face da terra que eu achava que podia me abençoar. Até mesmo das pedras o Senhor suscita filhos, é ou não é? Eu vou te falar, Deus vai te usar, vai botar bênçãos na tua mão para você compartilhar com os teus inimigos, os teus adversários, os teus opositores. Não que você os tenha, mas Ele os tem gratuitamente. Porque o diabo, ele precisa se levantar para parar você. Mas lembra de Sanbalate e Tobias, lá no livro de Neemias? Isso não vai nos parar, isso não vai nos deter. Tira os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar e busque aquilo que Deus quer te mostrar, que é a simplicidade do seu evangelho. Vamos voltar para o texto. E a unção que dele recebestes está em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, diga assim: esta unção vai me ensinar todas as coisas. Aí eu volto lá no meu testemunho, 3 horas da manhã, orando, me quebrantando, chorando. Aprenda isso. Onde está a simplicidade do evangelho? Chore na presença dele. E não é um choro forçado, não. Muitas vezes você diz: Deus, eu quero desfrutar da tua presença. De repente o ambiente muda. De repente a sua carne fraca começa a tremer, a sua boca a balbuciar, algo sem sentido para você. De repente as lágrimas começam a brotar. É a hora que ele fala, e ele diz, em poucas palavras: filho, eu te amo. Basta, não precisa de mais nada. A gente quer perguntar para ele: como é que eu faço para ficar rico? Como é que eu faço para ter dinheiro? Como eu faço para ser um empreendedor de sucesso? Aquele mancebo de qualidade perguntou para ele: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Mas a motivação do coração dele estava errada. A pergunta foi certa, mas a motivação estava errada. Aí que entra a simplicidade do evangelho. Ela tem que estar em sintonia com o teu coração, porque Deus conhece o teu coração, Deus palmeia o teu coração, Deus, Ele mede o teu coração, Deus esquadrinha o teu coração. Então, nós conseguimos representar e teatralizar, encenar para as pessoas, mas não para Deus. Então o que Deus quer é ouvir você. E naquele dia eu rasguei o meu coração.
Eu perdoo os meus companheiros de ministério que são pastores. Gostaria que o Senhor me perdoasse, porque eu sou muito egoísta. Por que eu tenho que fazer por eles? Ou por que eles têm que fazer por mim o que eu nunca fiz por eles? Me fala. Olha o que é cura. Eu brinquei no domingo passado, né? Eu falei, essa igreja aqui gosta muito de dar presente. É por isso que no teu aniversário você ganha muito presente. Por que você vai ficar chateado de um presente que você não ganha, já que você não planta presente na vida de ninguém? Às vezes você não está preocupado com a amizade, mas você está preocupado com o presente, porque você é avarento. Quando a gente amadurece, é bom ganhar presente? É uma demonstração de amor, de carinho. Mas nós temos pessoas assim tão maravilhosas do nosso lado, é ou não é? Aí eu digo sempre para as pessoas, você é um presente de Deus para a minha vida. Não significa que você não precisa dar nada, tá? Pode dar que eu recebo de bom grado. Antes, quando eu era doente, eu dizia, irmã, meu aniversário já passou. Hoje, meu aniversário é nos 365 dias do ano, eu estou recebendo, é verdade, eu recebo oferta do aniversário até agora. O irmão me deu uma oferta de R$1.500, ele falou, é pelo seu aniversário. Eu falei, querido, foi em abril. Ele falou, pois é, em abril não te dei nada, Deus mandou eu dar. É por isso que eu planto, toda boa semente que eu pego, eu compartilho. Uma vez, os irmãos da liderança ficaram chateados comigo. Falaram, pastor, a gente não vai dar mais dinheiro na sua mão, porque a gente dá dinheiro, o senhor reparte. Eu falo, o dinheiro foi dado para quem? Não, para você. Foi presente para mim. Então deixa eu fazer com ele o que eu quiser. Eu quero abençoar a vida dos irmãos. Sabe por quê que a minha vida tem sido uma vida de colheita constante? Porque eu vivo plantando. O semeador saiu a semear boas sementes. Deixa eu só terminar aquela situação da minha oração, das 3 e pouco até as 7 da manhã. Mas foi um quebrantamento, irmãos. Eu não tinha coragem de abrir os meus olhos e erguer a cabeça. Parecia que o Senhor Jesus estava ali. Era um ambiente assim de tanta reverência, de tanto temor, que era algo assustador. Mas para mim foi curador, amados. Feridas abertas na minha alma de muito tempo, naquele dia elas foram tratadas. Perdoei todo mundo. E é interessante que quando você fala perdoei todo mundo, é porque eu tinha no meu coração um sentimento, mas eu sabia que na maior parte das coisas eu era o causador destas feridas abertas. Você sabia disso? Que você muitas vezes é o causador das feridas abertas na sua vida. Então cuidado com as suas atitudes, porque tudo que você faz vai ter uma consequência. Tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Projeta aí Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Olha o princípio, porque tudo, diga aí, tudo, diga, tudo. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eu tive que aprender isso, irmãos. Plantar é uma opção, colher é obrigatório. A gente não pensa para plantar, mas na hora de colher a gente entra em crise. Vai botar a culpa no pai, na mãe, nos irmãos, na família, nas gerações passadas. Vai botar a culpa em todo mundo. Eu sou fruto da sociedade. Como é que os bandidos falam? Eu sou
fruto da sociedade, como que eles falam, é isso mesmo? Eu sou assim por conta da sociedade. Eu tive um atendimento, a moça não era da nossa igreja, é sempre bom falar, porque senão tem umas irmãs inseguras aí que ficam com medo. Ela queria casar com outro que já era casado. Ela foi me falar, falou: pastor, ele não vive bem com a mulher dele, ele não ama a mulher dele, a história dele é parecida com a minha, a gente se identificou. Então ele vai largar, eu vou largar do meu, e ele vai largar dela para a gente ficar junto. Aí eu disse assim: irmã, ela tinha dito assim, ela tinha dito assim: eu tenho o direito de ser feliz. Eu falei: eu também tenho. Então vou ali na esquina, vou roubar uma Land Rover, vou roubar uma Mercedes. Não, pastor, o senhor está louco? O senhor vai roubar um carro? Ué, se você pode roubar um marido, por que eu não posso roubar um carro? Eu falei: não, eu vou preso? Claro. E falei: você acha que no reino espiritual não vai acontecer nadinha com você? Você acha que vai passar em branco? Você acha que Deus vai passar pano? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele... E olha, a Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado. Aí, acordei de manhã, parei de orar às 7 da manhã, abri a porta da cozinha que dava acesso ao quintal, que era fechado. Tinha um pacote desse tamanho na porta da minha casa. De duas uma: ou Deus é Deus, ou alguém ouviu minha oração de madrugada. Irmãos, quem fez essa compra me conhecia. O meu barbeador, misericórdia, eu purgava os meus pecados quando ia fazer a barba. Eu chorava, amados. Aí tinha lá, rapaz, sensor. A primeira faz tchum, a segunda faz tchum, e tchan, 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 tchan. E olha que eu nem tenho barba direito, não é? A minha barba é dura e cheia, dura de nascer e cheia de falha. Macarrão, irmãos, eu gosto de macarrão demais. Tinha lá o macarrão que eu gostava, o molho que eu gostava, sardinha. Se você falar... Teve um irmão que falou aí: ô pastor, mas isso aí é prato de pobre. Eu falei: deixa eu ser pobre, sabe? É bom a gente ser pobre de vez em quando. Não, tem irmãos que falam: não, eu não como mais isso, eu só comia no deserto. Não, é bom você comer para se lembrar do deserto. Você não pode se esquecer do deserto. Tem gente que se esquece tanto que Deus leva ele de volta para o deserto. É por isso que a vida sempre volta para o mesmo lugar. A vida sempre volta para o mesmo lugar. A vida sempre te leva para o mesmo lugar. Cuidado. Tinha papel higiênico, amados, do bom, de crente. Porque tem uns que é do Satanás. Lixa, depila e massageia ao mesmo tempo. Vocês não é daquela época que era um papel higiênico cor-de-rosa. Amados, aquilo é do Satanás. O Márcio lembra. Amados, eu abracei aquele negócio lá, aquele embrulho, aquela compra, e comecei a chorar. Falei: Deus é bom demais. Só foi eu perdoar, Ele já deu o primeiro sinal. Aí eu tive um sonho na mesma semana, que Ele ia nos dar um prédio. Aí tinha um irmão na igreja, falou: pastor, nem que seja na praça, a gente precisa cear. Falei: irmão, Deus falou que vai nos dar um prédio. Ele até me mostrou como seria a frente do prédio. E apareceram aí de repente uns 3, 4 para a gente alugar. Aí eu falei: aquele que não pedir, fiador, este é o prédio. Aí teve um que falou assim: você é pastor? É? Eu falei: sou.
Ele falou: se eu não acreditar num pastor, eu vou acreditar em quem? Você não precisa nem me dar fiador. Graças a Deus, pagamos tudo certinho. Você acredita que Deus falou comigo esses dias, para eu ir lá e dar uma oferta para Ele? Falou antes de ontem. Deus me mostrou, Ele te abençoou lá atrás, vai lá dar uma oferta para Ele. Uma vez, David Robertson estava fazendo um trabalho, ali na Liberdade. Como é que chama essas casas do Japão? Como é que chama, amados? Aqui nós temos ali na Jardim América, Nipo brasileira. Hai. Ele não é muito japonês, então, né? Ele é meio japonês. Aí era um teatro muito bacana lá, e os japoneses não queriam mais alugar para o David Robertson. E ele era usado em sinais, sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Aí, na hora do pessoal pegar a oferta, irmãos, não é oferta magra não, é oferta com substância. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele falou: pronto, já oramos, abençoamos a oferta. Ele é americano, né? Agora você coloca debaixo da sua cadeira, joga aí debaixo do banco. Você imagina o senhorzinho vindo fazer a faxina depois? Este é o dia. Não, ele é japonês. Cheiro. Aí ele olhou debaixo do banco e falou: alguém deixou cair o dinheiro. Daqui a pouco ele olhou, todos os bancos tinham dinheiro. Você imagina o que é encher sacos e sacos e sacos de dinheiro? Aí ele levou lá na diretoria, ele falou assim: acho que deixaram cair lá na igreja, no salão. Aí ele disse que era uma oferta para a Nipo brasileira. Isso é muito forte, não é, amados? Deus vai usar você, Ele vai botar sementes na tua mão, para você abençoar aqueles que precisam ser abençoados, e aqueles que Deus vai mostrar para vocês que precisam de uma semente vinda da sua mão. Deus vai te usar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar tanto. Primeiro você tem que ser abençoador do reino. Não adianta abençoar a vida das pessoas sendo que você não honra a Deus. Você vai abençoar tanto o reino, Deus vai colocar sementes extraordinárias na sua mão. Ouve essa aqui, não vou falar para o nosso ego, é testemunho, amém? Ô pastor que está aí me assistindo, é testemunho, não é meu ego, tá? Não, só para avisar. Aí tinha um irmão que tinha um carro que está muito velhinho. Aí um outro chegou aqui e falou assim: estou vendendo esse carro aqui, você sabe quem compra? Eu falei: quanto é que você quer? Ele falou: X. Eu falei: eu compro, parcela para mim. Aí ele parcelou. Aí o carro do irmão estava aqui no pátio, velhinho, mas carro de crente, unge a cidade inteira, porque derramava um óleo lascado. Aí um monte que fumegava, né? Óleo queimado, estofado rasgado, o negócio estava feio. Aí eu disse para um irmão: vai lá, pega a chave do carro dele. Ele pensou que ia usar o carro, né? Eu falei: leva esse carro daqui, leva para algum lugar e bota fogo nele, faz alguma coisa. Não tinha jeito, irmão, nem documento tinha mais essa desgraça. Aí quando o irmão estava indo embora, ele olhou assim e falou: viu, onde é que está o meu carro? Eu peguei a chave e joguei na mão dele. O irmão chorou, o irmão se emocionou. Deus vai usar você, você vai fazer coisas lindas, maravilhosas. Deus vai te abençoar. Lá naquela época, que foi o deserto, o estreito, o aperto, o tratamento de Deus, lá eu me consertei. Lá eu aprendi o que era a simplicidade do Evangelho, que é mudança de vida, transformação, quebrantamento. Volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a Bíblia, não perca culto, se relacione com irmãos espirituais.
Lá eu aprendi, lá eu me voltei à simplicidade do Evangelho. Não, porque a gente quer viver assim um Evangelho pirotécnico. A gente quer Evangelho show. A gente quer ver coisas acontecendo. Amados, acontece um milagre aqui, sabe quanto tempo dura? Algumas semanas, alguns meses, depois vocês nem se lembram. Até quem recebe o milagre não se lembra. Fabrício sabe disso. Teve um aí que foi curado, mas Deus fez uma obra linda, um milagre criativo. Deus curou o sujeito. Aí a gente fala, poxa, tem crente aí, tão sincero, que precisava ser curado, Deus vai curar esse camarada que parece que não quer nada com nada. Pois é, com esse que Deus tem que tratar, é para ele que Deus tem que se revelar. Para a gente já diz assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não é assim? Eu chego para Deus e digo, Deus, se o Senhor quiser fazer, muito que bem, glória a Deus, aleluia. Se o Senhor não fizer para mim, o Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito. Aí Deus faz um milagre, cura a pessoa de forma sobrenatural, de uma deformidade, de algo tão sério, e a pessoa volta para o mundo, volta a fazer tudo que fazia antigamente. Mas Deus sabe o que faz, amém? Deus sabe o que faz. A gente não se deixa mais impressionar como aqueles que são novos na fé, os neófitos, os recém-plantados, novos convertidos. A gente conhece esse Deus, e simplesmente Ele nos amou, por isso nós correspondemos a este amor. A minha vida destravou depois daquela experiência que eu tive com Deus, e me trouxe até aqui. Eu quero te falar que Deus vai te levar por lugares que você nunca sequer imaginou pisar. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser assim maravilhoso. Ele vai marcar a tua geração, Ele vai marcar a tua linhagem, Ele vai marcar a tua descendência, Ele vai marcar a sua sucessão. Essa fé que a gente tem que ter nele. Então, confia, espera e descansa. Confia, espera e descansa. Confia, espera e descansa. E a unção que dele recebestes está em vós, e não há necessidade que outra pessoa vos ensine, porque a unção que está sobre vós é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. É a simplicidade do Evangelho. E a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Algumas pessoas querem compensar com religiosidade, liturgias, rituais, com velas, incenso, sangue de animais, dinheiro. Aí você fala, eu não acendo vela, eu não acendo incenso, eu não sacrifico animais, mas nós queremos comprar Deus com o nosso dinheiro. Curva a cabeça, feche os seus olhos. Diga a Deus, eu quero entender este tempo profético. Este tempo
que o teu propósito me colocou. Eu quero entender o que o Senhor quer da minha vida. Mas antes de tudo, eu quero me entregar. Eu quero me desarmar. Eu quero renunciar a tudo aquilo que é de mim mesmo. Eu quero me desnudar. Eu quero ser liberto de mim mesmo, da minha carnalidade, da minha arrogância, soberba, prepotência, vaidade. Deus, que a tua unção venha me marcar nesta noite. Que a tua unção venha me marcar nesta noite. Que a tua unção venha me marcar nesta noite. Fala com Deus. O que é que você não orou ainda e que precisa orar? Como aconteceu com Jonas no porão do navio. Ele disse: eu estou aqui e esta tempestade acontece por minha causa. O Espírito está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está te tocando. Ele tem te tratado. Ele vai te curar, sarar, libertar, restaurar. Ele vai te devolver em dobro tudo aquilo que você perdeu, que teve de prejuízo. A palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Antes de ser honrado, te prepara para saber lidar com a vergonha. A cada dia de vergonha, dupla honra. Se você saber lidar com a vergonha, humildemente, o Senhor vai abreviar os seus dias, e você vai contemplar aquilo que Ele tem preparado para você. Aleluia. Quase você não veio para este culto, mas você precisava vir. Deus queria falar com você. Não deixe esse desânimo tomar conta do teu coração. Essa falta de motivação, de alegria. A palavra diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem com o romper da aurora, com o raiar do dia. Vem logo pela manhã. Oh, recachalabasa. Pai, alcança as pessoas que estão em casa, cultuando conosco via internet. Que a tua unção bendita, Senhor, seja sobre a vida destas pessoas. Em nome de Jesus.